Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Hoje, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas pela ausência do IL Flash da semana passada, foi por uma boa razão. Nós estávamos em São Paulo, numa situação em que era difícil fazer gravações dessa natureza, mas estávamos realizando 2 projetos, estávamos operando em 2 projetos importantes que o Instituto Liberal irá realizar ainda neste ano de 2022. Vocês terão as notícias em breve. Portanto, voltamos com um IL Flash especial, com 7 artigos, não apenas de uma, mas de 2 semanas, os que mais impactaram ao longo dessas 2 semanas, nós trazemos aqui, e a grande maioria deles versa sobre uma mesma temática, a guerra. A guerra entre Rússia e Ucrânia. Boa parte dos nossos articulistas e colaboradores, inclusive institutos e páginas parceiras que nos fornecem artigos, voltou-se a refletir sobre essa questão tão dramática para a humanidade. E com que, evidentemente, os liberais têm muito o que pensar. O primeiro artigo já é sobre a questão russa, da página Liberalismo Brazuca, breve análise sobre o intervencionismo russo. A guerra entre Rússia e Ucrânia, diz o texto, ela é um exemplo do quanto esse fenômeno chamado imperialismo não se restringe aos norte-americanos, como muitos ideólogos, principalmente da esquerda, gostariam de acreditar. Como diz o texto, na mente desvairada de ideologias de algumas pessoas, o imperialismo é apenas o que os Estados Unidos fazem, ignorando todas as pretensões históricas de nações que sempre foram imperialistas, sempre quiseram expandir o seu poder territorial, desde muito antes dos Estados Unidos sequer começarem a tentar enfiar o bedelho na política externa de outros países. E um exemplo dessas nações é a própria Rússia, desde o seu império, o seu czarado, a monarquia absoluta que dominava a Rússia por muito tempo. A Rússia sempre se meteu em expansionismo, sempre quis expandir os seus domínios, invadir os seus vizinhos. Isso sempre trouxe problemas a outras comunidades políticas, a outros povos, a outras nações. Então é um breve histórico dessa situação, dessa presença imperialista da Rússia, que se dedica o artigo da página Liberalismo Brazuca. Também sobre Império Russo, temos o artigo do Roberto Rachevsky, As Fronteiras do Império Russo. O Rachevsky faz aqui uma análise psicológica e política do ditador da Rússia, Vladimir Putin, o verdadeiro responsável por perpetrar esta invasão. Ele diz que Vladimir Putin não é comunista, como eram os ditadores da antiga União Soviética. O seu sonho, na opinião do Rachevsky, não é restabelecer a antiga ditadura de Joseph Stalin, a antiga ditadura do Kremlin na União Soviética. Putin se comporta antes que como um comunista, ainda que ele tenha sido um agente da KGB, ele se comporta como um oligarca. O que ele parece almejar é a criação de um império russo, expandir novamente o império russo, do qual ele seria o governante supremo. A revelia de um discurso ideológico comunista propriamente dito. Existem outras ideologias estatizantes, como o eurasionismo de Alexandre Dugin, que tem força na Rússia, embora não se possa dizer que sejam a ortodoxia filosófica do regime putinista, se eu puder usar essa expressão, mas que não passam pelo comunismo. E esse mesmo imaginário, em linhas gerais, é o que orienta Vladimir Putin. Ele não está pensando numa ditadura comunista, ele está pensando numa ditadura imperialista, baseada no sonho de uma Rússia dominando um grande e vasto império e se expandindo para cima dos seus vizinhos. Ainda do Roberto Rachevsky, dessa vez sobre a postura diplomática do Brasil em relação à crise ucraniana, sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. A posição do Roberto Rachevsky foi uma posição crítica à viagem de Jair Bolsonaro à Rússia, poucos dias antes da invasão à Ucrânia efetivamente começar e dar início a esta lamentável guerra que a humanidade está assistindo, porque na visão do Rachevsky, evidentemente era uma questão polêmica, cada um pode pensar sobre essa postura diplomática do Brasil como quiser, mas na visão dele o Bolsonaro foi usado pelo Putin como uma ferramenta para despistar das suas reais intenções
perpetrar aquela violência imoral, absurda, degradante contra os vizinhos da Ucrânia. O Bolsonaro foi usado dentro de uma ação diversionista e a sua visita à Rússia teria sido um movimento desastrado da parte do governo brasileiro, que precisa ter, na opinião do Rachesco, uma postura firme de condenação à violação da lei internacional, de violação aos direitos individuais dos ucranianos invadindo o seu espaço nacional, invadindo o seu país para perpetrar violência e destruição das suas vidas e das suas propriedades. Depois disso, nós temos o primeiro de 2 artigos apenas do nosso IL Flash de hoje que não falam sobre esse tema. O primeiro deles é um artigo do José Edildier de Medeiros, do IFL, a gente agradece a colaboração. As universidades estão falhando por toda parte. A solução seria uma volta no tempo? É uma análise sobre a situação das universidades, que estão com dificuldades por todo mundo, diz o artigo, porque tem cada vez mais dificuldade de justificar os seus vultosos orçamentos sem entregar retorno à sociedade. A comunicação descentralizada promovida pela internet está rapidamente mudando o ambiente da educação, permitindo uma série de ferramentas que a educação pode fazer uso. E que as pessoas encontrem alternativas mais rápidas, baratas e imediatamente aplicáveis. Se abandonarmos os conhecimentos universais que a universidade tem a pretensão de fornecer, possivelmente também perderemos nossa raison d'être. Parece-me que a solução para este problema envolverá admitirmos o escopo mais restrito da atuação das universidades e diminuir de tamanho. Mas essa seria uma solução politicamente viável? É um artigo do Edil que levanta uma reflexão muito válida e muito necessária, mas que, como se pode perceber, suscita muito mais perguntas do que respostas. E o outro artigo é do historiador alemão Rainer Zitelmann. Estados Unidos e China têm as classificações mais baixas desde que surgiu o índice de liberdade econômica. Os Estados Unidos e a China, as 2 nações com maior PIB do mundo, experimentam declínios dramáticos na liberdade econômica, conforme mostram os números do ano passado. E essa é uma das principais conclusões do Índice de Liberdade Econômica de 2022, que é publicado pela renomada Heritage Foundation, todos os anos desde 1995. A política dos governos da China e dos Estados Unidos de reduzir a sua liberdade econômica é uma má notícia para o mundo. São as 2 maiores potências do planeta, potências econômicas do planeta, mas também são superpotências nucleares e é gravíssimo, é dramático que tenhamos essa situação de redução da liberdade econômica nesses 2 grandes centros, o que certamente inspira movimentos no restante do planeta. De volta à Rússia e à Ucrânia para os 2 últimos artigos de hoje. O primeiro deles é da página Liberalismo Brazuca, os motivos para o total colapso da economia russa. O artigo traz uma visão geral dos efeitos catastróficos da guerra econômica declarada pelo Ocidente à Rússia. Nós estamos assistindo também, em paralelo, a guerra concreta que vai vitimando centenas de pessoas na Ucrânia, destruindo, devastando regiões da Ucrânia, perpetrando a violência de um Estado soberano no território de outro. Nós temos também uma guerra econômica declarada pelo Ocidente em resposta à invasão russa contra a Federação Russa. O que nós estamos vendo é que a economia russa já está sendo severamente impactada, já vemos pessoas preocupando-se com seus empregos, perdendo seus empregos, serviços básicos, empresas saindo. Nós vemos uma catástrofe econômica que pode ter implicações sociais gravíssimas no território da Federação Russa, e a população russa também sofre com as consequências da decisão diabólica do seu presidente ditador Vladimir Putin, o desvairado líder do Kremlin. Finalmente, um artigo do Gabriel Wilhans, com um recado muito claro na liderança. A oposição à Rússia é a única posição moral possível. E o Gabriel Wilhans disse que nenhum liberal decente poderia se posicionar de forma a amaciar as coisas para a questão da Rússia. Alguns defendem, alguns minimizam a questão, dizendo que a responsabilidade é da OTAN, que teria posto fogo nos arredores da Rússia.
Mas, diz o Gabriel, nenhum país da OTAN ingressou na entidade por coerção. Essa era a forma de operação no antigo bloco soviético durante a vigência da Cortina de Ferro, e não no Ocidente, não no mundo livre, onde os países não são jamais obrigados a embarcar em um bloco político-econômico sem a sua anuência. Da mesma forma, é vergonhoso ver setores da militância vermelha, por outro lado, vociferando a narrativa de Putin de que a invasão cumpre um objetivo humanitário de libertar a Ucrânia do nazismo, sendo que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é judeu. Não é preciso dizer absolutamente mais nada. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.